Olá, tudo bem? Boa tarde. Estamos iniciando aqui pela Módulo FM nesta quinta-feira mais uma edição do Módulo Saúde. E a partir de agora você me acompanha através aí das plataformas digitais, Facebook ao vivo, YouTube ao vivo e também, é claro, posso esquecer, né, seu radinho tradicional aí, a 96,1 Módulo FM. Nessa edição, tenho o prazer de receber aqui novamente, voltando aqui a participar conosco aqui no Módulo Saúde, o Dr. Lucas Siqueira, hematologista. Doutor Lucas, mais uma vez, seja bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM, essa casa que o senhor conhece muito bem, especialmente aqui nesse quadro aqui dedicado à saúde, que é o Módulo Saúde. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado, Jânio, um prazer enorme falar com você. A gente, como você disse, tinha um tempo que a gente não se falava, mas é sempre um prazer poder te encontrar, te reencontrar, um grande amigo. E principalmente dar as boas tardes também a todos os seus ouvintes, a todas as pessoas dessa rádio que a gente gosta tanto aqui da Módulo, né? E falando um tema, né? Sempre dentro desse tema, acho que nós já falamos aqui sobre doação de sangue, se não me engano, no ano passado, né? Então é sempre bom e sempre um prazer a gente poder estar aqui, né? Podendo divulgar, né? Ações que realmente importem para a nossa população. Então, doutor, o tema é leucemia. E esse mês de fevereiro é um mês, assim, doutor Lucas, dedicado à conscientização sobre a leucemia. Você poderia compartilhar porque é tão importante, né, a gente divulgar, propagar cada vez mais? Sem dúvida nenhuma, Jânio. Eu acho que hoje em dia o mundo caminha, né, no sentido de procurar sempre ações preventivas com relação a todos os males que afligem a humanidade, né? Então, com a leucemia não é diferente, é uma doença hematológica já descoberta há muitos anos, né, já descrita há muitos anos, mas que sem dúvida nenhuma ela pode, se diagnosticada precocemente, ter uma condição muito melhor para tratamento, né, e com isso a gente poder então ter um resultado melhor ao longo do tempo aí no tratamento das pessoas. A leucemia é uma doença hematológica oncológica, né, neoplásica, né. Ela é dividida em 4 partes principais, ou 4 tipos principais, né, que são as agudas e crônicas, e as mieloides e as linfóides. E de acordo com o tipo celular, o tipo de leucemia, a gente classifica essas doenças e faz um tratamento específico para cada uma delas, né? Então, é importante demais que as pessoas saibam, pelo menos, o que é a leucemia, do que se trata, né? Porque mesmo que a pessoa não seja um expert, não seja uma pessoa capacitada para fazer o diagnóstico preciso daquela patologia, ela pode sim, através de exames extremamente comuns, né, como o hemograma, por exemplo, que é um exame que a gente faz com uma certa frequência, né, alertar para o risco daquela pessoa estar com a leucemia, com algum tipo de leucemia, e a partir daí então poder pesquisar mais, poder investigar mais e dar para aquela pessoa o diagnóstico correto, né, e o tratamento precoce, o mais precoce possível, para que ela tenha efetivamente um resultado melhor. Doutor, não sei se é o certo que eu vou te perguntar aqui, mas o senhor pode me corrigir aqui. Leucemia é câncer de sangue? Ele é um tipo de câncer, ele não deixa de ser um tipo de câncer. É uma doença neoplásica, né, oncológica, né, que afeta as células sanguíneas, né, em especial, né, as células que são a grande mudança que tem no sangue da pessoa que tem leucemia, são alterações nas células chamadas leucócitos, que é uma das células que a gente tem no sangue. E quase sempre isso aí acaba acarretando alterações em outras células do sangue, como as hemácias, a pessoa pode vir a ter anemia, ou as plaquetas, que também podem ser afetadas nessa doença. Mas, efetivamente e basicamente, né, a alteração que a gente vê em leucemia, que é uma doença neoplásica, uma doença, um tipo de câncer, né, alteração nesses glóbulos vermelhos, ou nos glóbulos brancos, ou leucócitos, né, que são os grandes, onde a gente acha as maiores alterações nessa doença. E quais são, doutor Lucas, os principais sintomas da leucemia e como os pacientes podem reconhecê-los? Esse é um desafio, Jane, esse é o grande desafio, porque os sintomas da leucemia, eles se parecem com tudo, ele não tem um sintoma específico, sabe? Tipo, você pergunta só, sintoma de dengue, é febre, dor no corpo, mancha no corpo. Se nota, né? Exatamente, você tem um caminho a seguir ali, que varia muito os sintomas de uma pessoa para outra, mas são sintomas mais ou menos uniformes, dentro de um certo, de um certo padrão.
Na leucemia, depende muito do tipo de leucemia que a pessoa tem e aonde essa leucemia esteja afetando a vida daquela pessoa, os órgãos que esteja afetando. Então, você pode ter uma pessoa com leucemia que manifesta somente através de uma anemia, que é uma doença à toa. Uma anemia, a pessoa que tem anemia, baixa de glóbulos vermelhos, com a hemoglobina baixa, é uma doença extremamente comum, a grande maioria da população tem. Só que a grande maioria, graças a Deus, não se trata de leucemia, mas pode ser que uma pessoa com leucemia tenha efetivamente só anemia, começa manifestando anemia, pode começar a manifestar apresentando febre, alguns sinais de infecção, gânglios pelo corpo, né? Gânglios como no pescoço, debaixo do braço, aqueles gânglios todos, edema, cansaço, fraqueza, mal-estar, febre, às vezes uma febre relativamente baixa, mas pode acontecer. Então são sintomas efetivamente muito diversos, né? A leucemia, a gente fala que ela é uma doente multissistêmica, multiparamétrica, ou seja, ela tem muitos parâmetros que atinge porque ela é no sangue. O sangue circula no corpo inteiro da gente, então efetivamente ela pode dar alteração em qualquer lugar do organismo da gente. E isso é muito difícil para uma pessoa desconfiar de leucemia com um ou outro determinado sintoma muito específico. Mas o mais importante, havendo qualquer sintoma de qualquer alteração no seu corpo, procura o médico, ele vai poder fazer pelo menos um hemograma, como eu disse, que é o exame básico para você fazer Esse o diagnóstico. É o diagnóstico? É o básico, não é só esse não. O diagnóstico efetivamente a gente faz depois que faz um exame chamado mielograma, que é aquele exame que você perfura algum osso do corpo da pessoa, principalmente aqui no tórax, ou então na bacia, aqui nas costas, e retira o líquido lá de dentro. E é ali onde que são fabricadas as células do sangue e que ocorrem as grandes alterações, as maiores alterações. Então, quando você faz esse exame, você fecha o diagnóstico de leucemia. Mas com o hemograma, você desconfia, né? O hemograma e mais alguns outros exames você pode fazer e desconfiar da presença dessa doença numa determinada pessoa. E a partir do hemograma é que se desencadeia todo esse processo de pesquisa e de avaliação do paciente. Então, ela pode dar em vários órgãos do corpo? Pode, não é que ela dá em vários órgãos, mas como o sangue vai em vários órgãos, então ela pode afetar. Então vou te dar um exemplo, a leucemia, a gente vê casos de leucemia, alguns casos, que o baço da pessoa fica muito inchado, porque aumenta muito o número de leucócitos, os leucócitos passam lá pelo baço, o baço incha. Tem pessoas que dão gânglios no pescoço, na virilha e tal. Então, é porque ali passam células leucêmicas, células cancerosas que vão se depositando nos gânglios ali e podem aumentar e inchar esses gânglios. Então, assim, não é que ele vai afetar diretamente aquele órgão, mas como o sangue acontece e está presente no organismo inteiro, as manifestações também podem ser em vários locais diferentes também. Agora, doutor, o senhor citou aí, né, que já através aqui do Modo Saúde, que existem diferentes tipos de leucemia, né? Uhum. São distintas, né? Sim. Cada um delas que o senhor citou são distintas, né? Exato. É importante esse paciente, então, não o paciente, mas a pessoa visitar sempre o seu médico, né? Sem dúvida, eu acho assim que eu sou contrário a ficar fazendo exame em excesso. Mas um check-up anual todo mundo faz, né? Todo mundo faz. E o hemograma, toda vez que você for em qualquer médico fazer um check-up, você vai fazer um hemograma, isso é certeza. É certeza que o médico vai te pedir esse exame. Então, ele é o primeiro passo para se ter. E, logicamente, se você não está se sentindo bem, você vai procurar um médico, ele, de acordo com os seus sintomas e os sinais que você apresenta, ele vai te pedir determinados exames, que, como eu já disse, quase sempre está incluído o hemograma. E se houver uma possibilidade de diagnóstico de leucemia, se for o caso daquele paciente, ele vai começar ou pode começar a ter alterações no hemograma. E aí, a partir daí, o médico então vai pesquisar mais, vai investigar mais para poder chegar num diagnóstico final. Doutor, detectado, né, nesse paciente leucemia, quais são as opções de tratamento disponíveis para pacientes? Hoje em dia, Jânio, deixa eu só recapitular uma coisinha. Quando eu me formei, quando eu fiz a minha especialização há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, muitos dos tipos de leucemia eram quase que uma sentença de morte para o paciente. Tinha certos tipos de leucemia que você chegava para o paciente e falava, você está com leucemia mieloide aguda M3.
era praticamente você falar para o cara que ele não tinha mais chance de sobreviver. Você dava suporte e tal. A partir de lá para cá, com o passar dos anos, a evolução dos medicamentos, a pesquisa e tudo, fez com que hoje absolutamente todos os tipos de leucemia tenham um tipo de tratamento. Não é padrão, não é o mesmo tipo, até mesmo porque cada tipo de leucemia, de leucose, vai haver um tratamento específico, e quase sempre quimioterapia, né? Na grande maioria das vezes, quase 100% dos casos, vai se fazer quimioterapia. Mas então basicamente é quimioterapia, em alguns casos mais específicos tem que se fazer radioterapia também, em alguns casos mais específicos, mas sempre, e lógico, tratar eventualidades que possam acontecer durante o tratamento. Mas basicamente o que nós temos de tratamento hoje é a quimioterapia e a radioterapia, num número bem menor de casos. Doutor, pela experiência que o senhor tem, quais são os desafios assim, mais comuns enfrentados pelos pacientes durante esse tratamento de leucemia? Olha, a pergunta é muito pertinente, porque realmente é um desafio. Assim como as pessoas sabem que qualquer paciente que esteja em tratamento de qualquer doença oncológica, o tratamento em si é muito desgastante, é um tratamento extremamente agressivo. Todo mundo que se submete a uma quimioterapia ou tem um familiar que fez isso, sabe do problema que isso causa, porque são medicamentos extremamente agressivos que deixam muitas sequelas, muitos efeitos colaterais e que prejudicam muitas pessoas que estão submetidas aqui a tratamento. Então, o que eu falo para as pessoas sempre, e como eu te disse, como aqui em Patrocínio a gente não faz esse tratamento oncológico, nós, mesmo com o Hospital do Câncer, a gente não tem a oncohematologia aqui, todos esses pacientes são encaminhados para fora, eu falo sempre para os pacientes, tenha fé, porque há uns anos atrás eu não podia te dar esperança nenhuma que eu ia poder fazer alguma coisa para você. Hoje já tem. Hoje, mesmo com as dificuldades, mesmo sendo uma doença agressiva e alguns dos tipos de leucemia mais do que outros, mesmo assim, existe tratamento. Todos os tipos de leucemia hoje têm algum tipo de tratamento que você possa fazer para aquela pessoa, para tentar acabar com aquele mal da pessoa. E a gente tem resultados efetivamente muito bons. A gente tem alguns tipos de leucemia que a gente consegue 100% de cura, né? E a pessoa volta a viver normalmente, sem sequela, sem problema nenhum. Né? Mas o mais importante é ter fé, enfrentar o tratamento, que não é fácil, porque esses as ferramentas que nós temos hoje para debelar esse mal, que é uma doença grave, mas que, graças a Deus, tem sim possibilidade de tratamento. Só para fechar a participação aqui com o senhor, doutor, não sei se está inserido desse contexto nosso aqui, mas qual a importância da doação de medula óssea para pacientes com leucemia? Extremamente importante, extremamente importante. Hoje já se sabe que numa grande maioria num grande número de casos, não todos, mas em alguns casos bem selecionados e que logicamente quem faz esse tratamento, né, nos hospitais de referência tem as indicações precisas, mas hoje em dia o transplante de medula óssea é uma das terapias que nós temos aí como das mais avançadas e das mais promissoras em termos de reverter 100% do quadro para a pessoa. Né? Então, é importante que as pessoas se coloquem como doadores de medula, porque muitas vezes a gente não vai achar dentro da casa daquele determinado paciente um doador compatível. E às vezes fora da casa a gente vai conseguir um doador compatível. E é um procedimento que você não precisa esperar a pessoa morrer para doar a medula. Né? A medula óssea pode ser doada por qualquer pessoa que esteja com a saúde boa, e ela vai doar a medula e a dela vai recuperar e ela não vai ter sequela nenhuma, não vai ficar sem um órgão, como, por exemplo, doar um rim, vou ficar só com um. Não. A medula, você doa uma parte da sua medula para uma pessoa que precisa, e quem doou a medula, a sua medula manteve ela dentro do seu organismo e ela vai se recuperar 100%, é como se fosse uma doação de sangue, só que mais específico. Então, é muito importante, né? Procure o hemocentro mais próximo da sua casa, onde você pode obter informações de como se tornar um doador de medula óssea, porque isso sim pode significar a salvação, a cura para muitas pessoas aí que sofrem desse mal. Muito bem, doutor Lucas, obrigado pela participação, pela presença conosco, que passou rapidinho o Modo de Saúde nessa quinta-feira. A gente sempre tem muita coisa para falar, né? E eu falo muito, né?
Eu acho bom, viu? Aí é que eu gosto. Mas obrigado, senhor, pela participação, mais uma vez aqui conosco aqui, né, no Modo Saúde, a gente tratando e levando esse tema tão importante para a população de Patrocínio. Sem dúvida, Jane, eu que agradeço essa oportunidade da gente poder falar um pouco sobre essa doença, que é uma doença que assusta muito, né, por se tratar de um câncer, mas que é tratável, é uma doença que é perfeitamente corrigível, todos os problemas que ela possa ocasionar para a pessoa, e a gente tem que ter fé e esperança que os tratamentos vão evoluir mais, e as pessoas, a partir do momento que elas conhecem mais, elas têm condições de enfrentar melhor o tratamento e de obter a cura, que é o nosso grande objetivo. Então, a gente fica muito feliz de poder falar um pouquinho sobre essa doença aí e principalmente conscientizar as pessoas da necessidade de sempre estar se cuidando da saúde, cuidando da sua saúde para que a gente possa efetivamente ter uma vida boa. Isso é que é o importante. Muito bem, nesta quinta-feira, né, eu conversei com o Dr. Lucas Siqueira, hematologista, que participou conosco aqui nessa edição do Módulo Saúde, que fica por aqui. De repente você perdeu a entrevista, está lá no Facebook, no YouTube da Rádio Módulo FM. Vem aí segunda parte do Jornal da Módulo FM, na sequência tem o Módulo Esporte e às 13 horas o Conexão Módulo FM. Eu volto na próxima quinta-feira. Tenham todos uma ótima tarde. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.